Boa noite, povo lindo! Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: emoções. Tá aí uma coisa que todo mundo tem e todo mundo vive se debatendo por causa delas. A gente não sabe como lidar com elas, muitas vezes a gente tem, não sabe o que fazer com elas, não sei, será que elas são boas, será que elas são ruins? E as emoções ruins? Será que mesmo emoções ruins a gente pode aprender com elas? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Gente, eu quero começar isso aqui falando pra vocês uma coisa que é muito importante, porque aconteceu comigo. Eu estou aqui pra trazer pra vocês informação. Por que informação? Porque é o conhecimento que eu estou adquirindo, que eu estou aprendendo, que eu estou tendo de informações e que tem me ajudado muito. Mas eu jamais posso trazer para vocês compreensão, porque isso vai muito daquilo que vocês estão dispostos a viver no momento, do quanto vocês enxergam. E aí eu vou contar sobre mim. O que acontecia comigo uma certa época? Hoje eu vejo que vários momentos da minha vida eu aprendi sobre isso, eu vi coisas sobre isso, mas eu não estava pronta para compreender. Como eu não estava pronta para compreender aquelas coisas que às vezes eu até tinha de informação, eu não conseguia colocar em prática. Teve vezes da minha vida em que eu olhava para as coisas, estudava, e eu olhava para aquilo e falava, gente, deve ser que eu sou burra, porque eu não tô aprendendo, eu não tô internalizando isso daqui. E as coisas não faziam sentido pra mim. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, que eu tô aqui pra trazer informação e não compreensão. A compreensão vai depender de vocês. E aí vocês podem, de repente, se pegar e falar assim, tá bom, Thalita, mas eu tô igual você. Isso não tá fazendo muito sentido pra mim. E aí eu digo pra vocês, não parem, não desistam de buscar. Sempre que vocês tiverem opção e poder escutar coisas novas, ouçam, escuta. Porque foi justamente isso que me tirou do fundo do poço. Eu cheguei num momento da minha vida em que não dava nem pra cavar mais, tá, gente? Porque quando a gente tá no fundo do poço, ainda dá pra cavar um pouquinho, mas eu já tinha cavado. Já tinha cavado e para baixo não dava para ir mais. E aí eu só tinha uma opção, que era o quê? Ir para cima. A partir daquele momento eu falei, ok, não tem mais como cavar para baixo, vamos começar a subir. Mas aí a gente se pergunta como subir, né? E aí eu comecei a buscar informações. E aí eu comecei a olhar para quem estava do meu lado. E aí eu não consegui. Eu comecei a olhar para as outras, né? Pro mundo ao meu redor e não consegui. E foi aí que eu comecei a buscar informação na internet. E eu ouvi uma pessoa, ouvi outro, até, gente, que uma coisa que a pessoa faz dá aquele clique. Até uma hora que a pessoa fala uma coisa e você já ouviu aquilo 1 milhão de vezes. E você escuta de novo e você fala, caramba, fez sentido agora isso aqui pra mim. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês é que, embora eu não possa trazer compreensão pra vocês, não desistam de buscar o que vai fazer sentido para vocês. Escutem tudo que vocês tiverem que escutar. Me escutem, busquem outras pessoas, escutem outras pessoas, porque leiam livros, né? Estejam em contato com várias formas de informação, porque uma hora aquilo vai dar um clique e vai começar a fazer sentido. Vocês vão começar a conseguir montar o quebra-cabeça para ver a imagem toda formada, tá? Então, jamais, em hipótese alguma, desistam de vocês, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero colocar aqui pra vocês. A segunda coisa, gente, eu tô olhando um pouquinho pro lado porque eu tenho algumas coisas anotadas que eu não quero esquecer de falar nada com vocês. A segunda coisa que eu preciso falar com vocês é que a vida acaba. Ah, Thalita, eu já sei disso, sabe? Mas você não sabe da seriedade do que isso quer dizer. Gente, a vida de verdade acaba. A gente nasce, a gente vive e a gente morre. Enquanto nessa existência é o tempo que a gente tem para poder fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Depois que a gente sai dessa existência, infelizmente o nosso tempo esgotou e aí não adianta chorar. Não tem como fazer.
Então a gente precisa de verdade entender isso, porque no dia que de fato você conseguir compreender o significado de que a vida acaba, você vai ver que todo dia que se passa, na verdade, não é um ano a mais de vida, não é um dia a mais de vida, é um dia a menos. É como se a gente nasce e a gente tem ali 1000 anos, mil anos para viver, vamos colocar assim, né? 100, né, gente? Vamos colocar 100 pra ficar mais real. A gente tem 100 anos. E a cada dia que se passa, a gente não ganha mais um ano de vida. A gente perde um ano de vida. Então, quando a gente, de fato, compreende, internaliza isso, a gente percebe que todas as vezes que a gente procrastina, todas as vezes que a gente não entende o que a gente está fazendo aqui, todas as vezes que a gente não compreende por que a gente deve fazer alguma coisa, que a gente não consegue fazer alguma coisa, que a gente de fato não faz alguma coisa, é um tempo perdido que jamais se recupera. E por mais que a gente fala assim, mas depois, mais pra frente eu faço, o tempo não se recupera. Eu daria tudo para ter tido esse ensinamento, essas informações, essa compreensão, porque informação, eu já falei para vocês que eu tive contato com ela várias vezes, mas eu daria tudo para ter essa compreensão que eu tenho agora, há 5 anos atrás, quando eu comecei a entrar num buraco, num poço que eu não via fundo. Se eu tivesse tido essa compreensão, eu tinha ganhado 5 anos de vida, no sentido de que eu podia ter feito tanta coisa nesses 5 anos, eu podia ter realizado tantas coisas nesses 5 anos, mas e aí, eu vou ficar aqui chorando, reclamando, resmungando, porque eu desperdicei 5 anos? Não, porque na verdade eu não desperdicei 5 anos, eles foram necessários para que eu passasse por alguns processos, para que chegasse nesse ponto e eu conseguisse compreender e enxergar essas coisas. Porque, gente, tem gente que passa por essa vida e pasmem. Elas nunca compreendem, de fato, o que vieram fazer aqui. Por que a gente sente, por que a gente vive, por que a gente morre, por que a gente existe. Então, eu me sinto grata, porque demorou 5 anos, mas hoje eu consigo entender tudo isso melhor. Então, o momento de fazer é agora. E aí vocês podem falar comigo assim, Thalita, mas eu não consigo fazer. E aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. O plantio é certo. Aliás, a colheita é certa. O plantio, você pode até escolher se vai plantar ou não, mas a colheita vem. E aí você fala, como é que vem a colheita se eu não planto? Como que vem? Eu não plantei, como é que eu vou colher? Gente, quando você não planta uma coisa boa, o que vem, sabe o que é? Mato, erva daninha, vai crescer um monte de coisas ruins ali na sua terra. Então, sim, você planta. Mesmo quando você não planta, você está plantando. Só que a colheita não é de coisas boas. Então, se de qualquer forma a gente vai ter que colher alguma coisa, por que então a gente não começa a plantar coisas boas pra gente colher coisas boas, né? E aí é que entra nossas emoções. Porque vocês vão estar falando assim, Thalita, pelo amor de Deus, eu não consigo sair do lugar, eu não sei o que fazer, o que eu faço, pelo amor de Deus? Gente, as nossas emoções, elas estão aqui dentro da gente para nos dar, como bússola, elas vão nos dar direção do para onde a gente deve ir. E quando eu entendi isso, meu Deus do céu, isso virou assim, uma chave tão grande na minha vida, porque quando eu entendi que o que eu sinto é um indício de que se o que eu estou fazendo é o ok, ou não é bom. Se o que eu tô sentindo é o que eu devo fazer, ou não é. Se o que eu tô sentindo é o que o meu eu interior se agrada, ou Deus se agrada, ou não é. As nossas emoções é que nos dizem isso. Imagina só que meu marido joga muito, ele joga. E ele joga um joguinho de uns caras e tal. E aí eu fiquei pensando, imagina que você tá jogando. E lá nesse jogo, essas pessoas que estão lá nesse jogo, eles não sabem que você tá ali jogando. Imagina que eles vivem ali, fazem as coisas dele. E você que está aqui jogando não pode
mexer com o mouse, não pode mexer com o joystick, não pode mexer com o teclado para poder manipular os bonequinhos. A única forma que existe de você mandar um recado para esses bonequinhos do que se o que eles estão fazendo tá certo ou não, se é bom ou não, é através de um alfinetinho. E aí você vai lá e dá uma alfinetadinha nesse bonequinho. E esse bonequinho, ele tem que ser muito bom, porque ele tem que interpretar que essa alfinetadinha que você deu nele, ele tem que interpretar isso como o que ele deve fazer. E aí, quando ele interpreta, ele sabe, eu devo ir pra direita, pra esquerda, isso aqui tá certo, isso aqui não tá. Trazendo pro nosso mundo, é como se fosse assim, gente, a gente tá num jogo, essa nossa vida, ela é um jogo. E tal como um jogo, a gente tem lugares que a gente precisa ir para passar de fase, coisas que a gente precisa fazer para poder passar de fase. Só que Deus, ele não pode descer aqui e falar, olha, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, você tá fazendo aquilo outro. Então ele nos deu sentimentos para que nós pudéssemos, como aquele alfinetinho, para que nós pudéssemos interpretar os nossos sentimentos e saber se a gente tá indo para um lado bom ou um lado ruim. E a gente olha para os nossos sentimentos e fica perdidão, sem saber o que fazer com esses danados desses sentimentos, sem saber como usar esses sentimentos, ou às vezes até entende, mas não sabe colocar em prática, ou às vezes até sabe, entende como colocar em prática, mas não quer porque dói, porque admitir que algumas coisas estão internamente dentro da gente dói. E por doer, a gente prefere, não ver. Só que digo de novo, a colheita é certa. Quando a gente prefere não ver esses sentimentos, essas agulhadinhas, que Deus ele nos dá pra gente interpretar a vida melhor, a gente colhe. Só que a gente colhe coisa ruim, a gente colhe não saúde, a gente colhe um monte de coisas que não são tão boas e que a gente não gostaria de colher, mas a gente colhe. Então, por que, sabendo disso, por que não entender os nossos sentimentos, compreender de fato eles e entender por que eles estão aqui, como que eles podem nos auxiliar, tá? E aí, quando a gente traz isso, pro nosso entendimento, a gente consegue de fato construir uma vida melhor. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que não existe passado e nem futuro, porque o passado já foi e o futuro ainda não chegou. Pois é, mas posso falar uma coisa com vocês? Existe sim. Existe o passado e existe o futuro. Existe os dois e a gente pode acessar os dois. Vou contar pra vocês o que aconteceu hoje comigo. Eu tinha programado de fazer essa live. E aí, num determinado momento do meu dia, começou a me dar uma sensação ruim. Uma sensação ruim. E aí eu comecei a identificar, alguma coisa rolando. Gente, porque sentimento é diferente de emoção, tá? Emoção são processos químicos que acontecem no nosso corpo. Então, quando a gente sente uma emoção, a gente tem uma emoção, começa a ter um processo químico no nosso cérebro que descarrega um monte de coisinhas pro nosso corpo e a gente começa a se sentir mal. Ou feliz, ou mal, ou bem ou mal. Enfim, no meu caso, eu comecei a me sentir estranha. Falei, alguma coisa acontecendo aqui. Alarme de perigo, não tem alguma coisa aqui que não tá muito legal. E eu comecei a prestar atenção. E aí começou a me dar irritação. E aí eu fiquei irritada. E aí eu parei e falei, irritação. O que é irritação? É raiva. E aí eu pensei, raiva? Por que eu tô sentindo raiva? E aí eu comecei a buscar na minha memória o que aconteceu, o que tá pra acontecer. E raiva, gente, tá relacionado a alguma barreira, algum obstáculo que a gente julga intransponível. É alguma coisa ali, imagina que tem uma parede de concreto na tua frente e você não consegue passar por ali. Isso é raiva. E aí eu pensei, logo quando eu comecei a pensar, porque o sentimento, a emoção é o estado químico. O sentimento é quando a gente traz pra nossa consciência aquilo que a gente que a emoção tá causando. Então, eu senti no meu corpo e eu trouxe pra consciência aquilo. E aí, quando eu trago pra minha consciência, eu senti a emoção. E aí, eu senti, que eu estava irritada e a irritação tá ligada à raiva. E aí, eu comecei a pesquisar o que era que tinha me ocasionado raiva, que obstáculo que tava na minha frente, que eu julgava intransponível. E aí, eu lembrei que eu ia fazer essa live hoje. E aí eu fiquei pensando, por que isso tá me fazendo achar que é intransponível?
Aí eu fui lá no futuro. E olha só, quando eu digo que futuro e passado, eles existem junto com o presente. Eu fui lá no futuro. E aí eu cheguei lá no futuro e aí eu falei assim, ok, o que acontece? Eu vou fazer uma live. E aí quando eu pensei lá do futuro, gente, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho infinitas possibilidades de coisas que podem acontecer. Chegando lá no futuro, isso através de uma meditação, eu cheguei lá e olhei, ok, estou aqui, vou fazer minha live. Qual é o problema? Qual é essa barreira que tá me impedindo de chegar lá? E aí, na hora me veio, você não tem entendimento, e se você não souber passar informação? E se você não souber entender? E se você não souber passar? E se você não entender? E se você não tiver informação suficiente? E se? Eu falei, ok, entendi. Então quer dizer que eu estou com raiva porque eu acho que eu não tenho informação suficiente para poder passar para as pessoas, certo? Certo? Tá bom, ok. Então agora eu vou buscar informações suficientes que me deixem tranquila para que eu chegue na hora da live e consiga passar as informações para as pessoas. E foi o que eu fiz. Me debulhei em vários livros durante o dia para entender profundamente sobre esse assunto e aí eu me senti mais tranquila. Por quê? Porque agora eu tinha uma bagagem de informações para poder passar para as pessoas. E aí, vamos falar então do futuro? Eu acessei o futuro, gente? Acessei. Eu fui capaz de ir lá no futuro, olhar o que estava me atrapalhando de chegar lá, entendi que tinha uma barreira, qual era essa barreira. Eu tenho milhares de oportunidades e aí lá no futuro eu pensei, ok, se eu entendi que isso aqui tá me atrapalhando, como que eu quebro essa barreira? Como é que eu quebro esse muro? E, ok, consegui. Mas algumas pessoas podem falar assim, Thalita, que nem por exemplo, na hora que eu senti, ok, que eu já tinha ido lá no futuro, já resolvi dessa barreira, eu comecei a sentir medo. E aí eu falei, caramba, agora vem o medo. E aí, gente, o que é o medo? O medo é a sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. Então, toda vez, o medo é a sensação de que eu estou em perigo. E eu comecei a pensar, por que eu acho que eu tô em perigo? Aí começou a me vir assim, mas e se as pessoas não gostarem? E se elas te julgarem? E se isso? E se aquilo? E aí eu fui e trouxe pra dentro de mim essa compreensão de que foi a primeira coisa que eu falei aqui com vocês. Eu não estou aqui para trazer compreensão para vocês. Portanto, alguns podem sim julgar, alguns podem sim falar mal, alguns podem criticar. Mas é porque eles não estão prontos ainda para compreender aquilo que eu estou trazendo. O meu papel aqui é trazer informação e não compreensão. Se as pessoas elas estão julgando, elas não estão entendendo, elas estão criticando, é porque o processo que elas estão passando ainda está um processo mais lento do que aquilo que eu estou passando aqui. Lembra eu lá no passado? Eu assistia um monte de coisa, eu ouvia um monte de coisas, mas não fazia sentido na minha cabeça. E o que eu fazia? Eu falava, aquele instrutor não é bom não, aquela pessoa ali não ensina direito não. Mas o problema, hoje eu vejo que o problema não era nas pessoas, o problema era em mim. Eu é quem não estava pronta para compreender o que aquelas pessoas estavam me falando. Então é isso, sabe? Entender o que a gente sente vai nos permitir voltar lá no passado, reconfigurar crenças, ir para o futuro, enxergar as probabilidades para trazer do futuro ações concretas para que a gente, ideias, né, de ações para que a gente possa concretizar aquilo que a gente está falando. Quando eu senti medo, eu fiquei pensando numa menina que eu tava querendo ajudar, e aí eu falei, e ela não tava querendo, não é que ela não quer, ela quer, mas ela talvez ainda não esteja amadurecido o suficiente para buscar por si só a compreensão. E aí foi nesse momento que eu cheguei a essa conclusão. Eu não tô aqui para trazer compreensão, eu tô aqui para trazer informação. Para que aquelas pessoas que estejam no momento de compreensão possam pegar isso que eu tô falando, compreender e conseguir mudar a vida delas, tá? Quando a gente sente, por exemplo, tristeza, né? Eu tô perdendo alguma coisa. Quando a gente sente alegria, eu tô ganhando alguma coisa. Todo sentimento, toda emoção, ela tem um fundo e ela serve para alguma coisa, tá? Então a gente precisa entender isso, que quando a gente tem acesso ao porquê das emoções, a gente pode mudar de fato todo o nosso futuro. Então, saibam
que sim, as emoções, elas são a chave para que vocês possam ir lá no passado, ir lá no futuro, trazer todas essas informações para mudar o seu presente. Quando a gente muda o seu presente, lá no futuro, tudo se muda. Quando a gente tem um bloqueio no passado, né, e a gente reconfigura, a forma como que a gente entende isso muda. E aí, quando a gente vai lá no futuro, traz informações e traz isso de forma mais fácil, né, até a procrastinação da gente diminui. O exemplo disso é essa live. Eu estava procrastinando fazer. Por quê? Porque eu estava sentindo algumas emoções e não conseguia entender. E na hora que eu parei para entender o que era, eu consegui solucionar. Eu consegui trazer pro presente. Eu falei, opa, então peraí, se eu tô com medo, se eu tô com isso, tô com aquilo, então é hora de eu fazer. É hora de eu fazer. E o medo, gente, é um indicativo de que o caminho em que você tá indo, ele é o correto. Por quê? Olha só, eu pensei assim, eu quero fazer a live. E isso me deu felicidade. Mas logo em seguida eu comecei a pensar nas coisas ruins que poderiam acontecer. E isso me causou medo. O medo, quando eu pensei nessas coisas ruins, é como se o meu eu interior estivesse falando comigo assim, ó. Que é o jogador de fora da tela, né? Quem tá ali jogando. É como se ele tivesse falado comigo assim, olha, você tá querendo fazer uma live e tá certo, você tem que fazer, você precisa fazer. Só que você sentiu medo e esse medo tá te dizendo que você não tem que fazer. Então, o medo é um indicativo de que você pode e deve ir lá e fazer o que você precisa fazer. Porque se você sentiu medo, quer dizer que você está tentando ir pro lado contrário daquilo que você deve fazer. Entende? Porque se eu tô aqui, eu quero ir pra cá e pra cá for bom, então eu devo sentir felicidade. Se eu tô sentindo medo, quer dizer que o bom tá aqui. E eu tô indo pro lado errado. Sentindo o quê? Sentindo medo. Então, quando eu volto pro meu caminho original, eu sinto o quê? Felicidade. Então, é isso. E agir, gente, é uma decisão. É uma decisão. Hoje eu, de fato, entendo essa expressão. Agir é, de fato, uma decisão. Quando eu decidi que eu não ia parar de assistir vídeos até eu entender o que estava acontecendo comigo, quando eu estava lá no passado, no fundo do poço, eu decidi, vou assistir até alguma coisa fazer sentido. E quando hoje eu estava falando, né, quando eu estava com medo, quando eu estava triste, eu falei, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Então, a agir é uma decisão. Mas eu entendo que é uma dificuldade. Porque eu já estive nesse lugar de querer, e de querer, e de querer, e de querer. E não é nem tentar, gente, é querer. Tinha dia que eu chorava com o livro na mão, com a apostila na mão, com o computador ligado, porque eu queria tanto aprender aquilo e eu não conseguia. Não entrava na minha cabeça, não entrava na minha mente, e aquilo ia me dando um desespero. E eu falava, gente, eu sou burra, não é possível, devo ser burra, porque eu não tô aprendendo. Como assim? E aí, o que acontecia era que, assim, eu ficava ouvindo as pessoas falando, agir, você tem que agir, você tem que agir, você tem que tomar uma decisão. Quando você toma decisão, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E eu falava, mas eu tô agindo, eu tô fazendo, e não como. Mas aí, por trás, tinha um monte de coisas. Como tomar decisão se eu não sei o que eu quero? Como tomar decisão se eu não sei pra onde eu quero ir? Como tomar decisão se eu me sinto a mais perdida desse mundo? Como que eu vou tomar uma decisão se eu nem sei quem eu sou? Se eu nem sei quem eu quero ser? Se eu nem sei o que de fato eu quero? E tá aí aonde mora o grande problema, grande questão da maioria das pessoas. As pessoas falam, você precisa agir, mas ninguém te diz como. Aí elas falam, você precisa ter clareza. Como? Você precisa tomar decisão. Como? Ah, você tem que saber o que você quer. Como? Como? Como que eu sei? Na hora que a gente está imerso na lama, lá no fundo do poço, nada disso faz sentido pra gente. Nada, absolutamente nada. Por isso que a gente não pode desistir, porque uma hora alguém vai falar alguma coisa, um vai falar uma coisa, o outro vai falar outra, e aí vai dar um tique aqui, vai dar outro tique ali, vai dar outro tique ali, e cada tique que dá é uma subidinha a mais que você dá.
É uma subidinha até que você coloca de fato a cabeça pra fora do poço e aí você olha e você fala, uau, meu Deus, existe um mundo aqui fora. E aí, nessa hora, você olha e fala, ok, eu vou continuar. Mas até lá é um caminho árduo, é um caminho difícil. E as nossas emoções, elas estão aqui justamente para nos ajudar nesse sentido. Porque se alguém tivesse me falado lá, quando eu tava lá atrás, falado comigo assim, Thalita, você tá sentindo o quê? E aí eu falava assim, eu tô sentindo medo. Thalita, medo é uma sensação, é uma emoção que a gente tem quando a gente acha que a nossa vida tá em perigo. O que você tem aqui que você acha que tá em perigo? Por que você acha que tá em perigo? E aí eu ia começar a pensar, poxa, eu não tô trabalhando, a situação da minha financeira tá ruim, meu marido tá desempregado, tá acontecendo isso e aquilo. E aí eu ia pensar, falar, eu acho que a minha vida realmente... E aí a gente se pergunta, tá, e aí, vamos pensar em alguma coisa? Mas eu não consigo pensar em nada, porque todas as coisas que eu penso, não dão certo. Então vamos parar um pouquinho, vamos colocar as ideias no lugar, porque assim, se nada acontecer, o que vai acontecer com você? Aí te faz, gente, refletir sobre essas coisas, sabe? Se tudo der errado, o que pode acontecer? Sei lá, vou passar fome? Tudo deu errado, vou passar fome. E aí, o que pode acontecer? Não pode acontecer nada de pior. O que você tem a perder? Nada. Então vamos fazer alguma coisa? Já que a gente não tem mais nada para perder, qualquer coisa que a gente puder fazer, a gente faz. Vamos, embora. Essas reflexões, se alguém tivesse me trazido lá no começo, teria talvez mudado a minha vida. Mas é como eu falei com vocês, né? Eu acho que tudo que a gente passa, todos os caminhos que a gente trilha, todos os passos que a gente dá, eles servem para nos transformar na pessoa que precisa para que a gente seja o que a gente é. É para nos dar uma base. É como pegar uma criança que nunca estudou na vida e colocar ela na 8ª série. Então, primeiro a gente precisa, de fato, de uma base sólida para que a gente consiga enxergar. Naquela época eu não enxergava nada disso. Como que eu ia compreender isso? Eu não enxergava. Então, se não fizer sentido para vocês agora, não desista de aprender, não desista de ouvir, assista, reassista e observe todas essas coisas, porque vai fazer sentido, uma hora vocês vão pegar uma pecinha de um quebra-cabeça, colocar aqui ali, daqui a pouco quando vocês vão ver, ele vai estar ali a imagem toda montadinha, vocês vão falar, entendi, agora eu consigo. Então é sobre isso, tá? E aí, vamos falar hoje sobre emoções. E as emoções, elas são 5, tem várias, né? Tem várias emoções, mas vamos falar das 5 principais, tá? Que é a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. E aí, todos os dias dessa semana, a gente vai falar sobre uma específica, para que eu possa debulhar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais a fundo sobre como que a gente pode entender essas emoções. E hoje, a gente vai falar sobre a raiva, tá? Então, vou olhar um pouquinho aqui, porque eu não quero deixar de falar nada pra vocês sobre o que eu separei pra vocês, tá? A raiva, gente, ela é, como eu já falei com vocês, ela é uma emoção que nos causa a impressão de ter um obstáculo na nossa frente, um obstáculo intransponível. Então, como eu já também dei o exemplo do muro, imagina que eu tô aqui, tem um muro na minha frente. E eu não consigo ver como que eu vou passar por esse muro. Eu não consigo, eu olho pra ele, eu olho pra um lado, eu olho pro outro, eu olho pra cima, o muro é muito alto, eu não tenho como subir. Eu olho pro lado, o muro é infinito, eu olho pro outro, o muro é infinito. É como se eu não visse como sair, né? Como ultrapassar esse obstáculo. E o que o medo ele causa na gente? A raiva, né, ela causa na gente. Ela nos acelera. Então, quando a gente tá com raiva, a gente geralmente fica muito acelerado. E por que a raiva nos acelera? É de propósito. Não é porque, só porque eu tô com raiva. Não, é proposital. A raiva, ela nos acelera porque ela causa um aceleramento no nosso cérebro para dar mais energia, pra gente buscar respostas. Então, quando a gente tá com raiva e a gente fica acelerado, é porque a gente quer achar a resposta. Como que eu vou buscar? Como é que eu vou pular esse muro? Como é que eu vou ultrapassar ele?
essa aceleração que dá é para isso. É para que a gente busque respostas desesperadamente. Então dá essa aceleração. E é no nosso cérebro. Isso acontece. Descargas elétricas no nosso cérebro para que a gente tenha essa emoção, para que a gente sinta. E quando a gente sente, que a gente traz para nossa consciência, o que acontece? Opa, peraí, tô sentindo raiva. Qual objeto intransponível que eu tenho ali na minha frente? E aí isso traz para mim o quê? Eu preciso achar uma solução. Eu preciso achar uma resposta para isso. E aí, gente, algumas vezes a gente só age. Sabe aquelas raivas que quando você fica cego, você vê, você já fez? Existe. Algumas raivas são assim. E às vezes a gente não faz algumas coisas que nem são tão legais, né? Então, tem algumas horas que mesmo a gente estando com raiva, a gente precisa parar, respirar e pensar, porque a gente só sente raiva porque a gente quer uma solução daquele objeto intransponível que tá ali na nossa frente. Então, muitas vezes as pessoas têm atitudes muito sérias, né, quando estão com raiva, né, quando estão muito acelerados. Então, nessa hora, às vezes a gente precisa parar um pouquinho. Ela desequilibra, né, no sentido de que ela pode fazer com que uma pessoa ataque, né, e no passado, né, a raiva, né, as pessoas engalfinhavam, sabe, né, gente, vamos lá, hoje em dia também, né, as pessoas brigam, né, se engalfinham o tempo inteiro. Por quê? Porque ela nos deixa desequilibrado. Ela nos desequilibra completamente, ela nos deixa biruta, a gente sai de si quando a gente tem a raiva. Mas ela também é benéfica no sentido de que ela equilibra uma força vital que a gente tem. Ela traz esse equilíbrio de força vital. Já parou para pensar que uma pessoa, às vezes, com raiva, ela faz coisa que do arco da velha? Gente, tem gente que quando tá com raiva, tira uma força que a gente nem sabe de onde vem essa força. Então, às vezes, ela é vital. Porque às vezes ela vai fazer com que a gente tenha reações abruptas no sentido de proteger até a nossa vida, no sentido de proteger os outros, né? Então, às vezes, a raiva, ela é vital, tá? E ela tem essa questão, né? De ataque ou defesa, né? Então, ou você ataca ou você se defende. Então, não interprete a raiva como uma coisa ruim. Ela está aqui para nos trazer informações daquilo que a gente precisa prestar atenção. Quando ela é ruim, quando ela nos desacelera, nos desequilibra a ponto da gente ficar cego e fazer coisas que não deve. Mas por isso que a gente precisa ter um autoconhecimento muito grande da gente. Porque quando ela começa a chegar ali pertinho da gente, a gente já sente. Eu ouvi esses dias uma pessoa contando uma história que diz que tinha um monge lá, né, num determinado lugar, e ele ficava muito bravo. E aí ele chamou um menininho e falou, vem cá. Eu sinto muita raiva. E todas as vezes que eu tiver com raiva, você vai me dar uma paulada. Porque aí você me dá uma paulada e eu não vou sentir raiva. E aí aquele menininho falou, tá bom. Aí ele começou lá, chegou lá as pessoas, começou a falar com ele, e aí o menininho percebeu que ele começou a ficar com raiva e foi lá, chilap nele. Aí ele falou, uai, mas eu ainda não fiquei com raiva. Não, mas você tem que esperar a raiva chegar. Não, tá bom, então, vou esperar a raiva chegar. Aí, tá lá, as pessoas vieram, começaram a falar, blá, blá, blá. O menininho viu que ele tava ficando com raiva, não fez nada, porque tinha que esperar a raiva chegar. E ele foi e ficou com raiva. O menininho, chlap. E ele, não, mas agora você já deu depois que a raiva já veio? Não vale. Na terceira vez, o menininho, enfim, acertou, né? E deu num ponto exato. Então, o que essa historinha nos faz pensar? A gente precisa ser como esse menininho. A gente precisa entender o ponto exato. Quando a gente identifica que a gente está começando a sentir essa aceleração, a gente pode parar e respirar. Porque muito provavelmente, quando ela já está num ápice, é muito difícil da gente controlar, né? Já pegou embalo. É muito complicado da gente controlar esse embalo. Imagina um carro descendo uma ribanceira sem freio. Como que se controla? Depois que ele pegou embalo, não tem jeito. Ele só vai parar lá embaixo quando der de cara com um muro. Então, gente, é importante a gente identificar no comecinho, para que a gente possa trazer clareza para isso e falar, opa, peraí, porque ele é o único efeito da raiva. É a única coisa que vocês precisam sair daqui entendendo. Raiva serve para nos dizer que na nossa visão
existe um objeto que é intransponível. Aí vocês podem falar assim, ô Thalita, mas e quando não é objeto? E quando é uma pessoa que me faz raiva? Vocês ou nós estamos enxergando aquela pessoa como uma pessoa que é uma barreira para aquilo que a gente quer. E aí, vamos lá. Existem várias formas de raiva. Às vezes vocês podem estar pensando assim, mas eu não sinto raiva. Eu não sinto raiva. Eu olho para aquela pessoa e não sinto raiva. Então, vamos pensar nas várias facetas da raiva. Anotei aqui para eu não esquecer de nenhuma. Olha só para você ver. As várias facetas da raiva. Furioso. Uma pessoa que está furiosa está com raiva. Uma pessoa que tem ódio também está com raiva. Uma pessoa que tem hostilidade, que é hostil, também está com raiva. Uma pessoa que está exaltada também está com raiva. E se ela estiver agitada, também está com raiva. E se ela estiver frustrada, raiva. E se ela estiver irritada, raiva. Foi o que aconteceu comigo hoje. Raiva. Por isso que eu consegui identificar. Eu identifiquei, opa, tô irritada. Irritação é o quê? Raiva. Raiva é o quê? Objeto intransponível. Agitação é raiva. Provocação é raiva. Gente, se vocês estão ali provocando uma pessoa, é porque você sente raiva. Por quê? Porque você acha que aquela pessoa é um empecilho para você conseguir, para você chegar onde você quer chegar. É isso. Às vezes a pessoa tá ali, vamos pegar uma briga, a pessoa tá ali gritando, e você fala, a pessoa me deu raiva. Não, você sentiu raiva. Porque você viu, você queria, aquela pessoa tava ali gritando com você e você não conseguia fazer com que aquela pessoa parasse de gritar com você. A pessoa não te deu nada, ela não te causou nada, foi você que queria parar a pessoa. Como você não conseguiu, você interpretou que aquela pessoa era uma coisa que você não conseguia parar, não conseguia transpor, não conseguia pular, não conseguia sair daquela situação, e aí você o quê? Trouxe a raiva à tona. Ninguém é capaz de fazer com que a gente sinta nada. Só nós mesmos somos capazes de mover os nossos sentimentos. Então, quando eu olho para uma pessoa e eu sinto irritação com aquela pessoa, pensa, ok, senti irritação. O que está acontecendo? E aí, gente, por que eu falo para vocês que sentir raiva da outra pessoa é muitas vezes fazer com aquela pessoa, ela tá dizendo que você não pode chegar, né? Tá te obstruindo de chegar onde você quer, ou você vê ela como um objeto intransponível. Deixa eu terminar de falar as facetas da raiva, que eu vou falar pra vocês uma coisa muito interessante sobre espelho. E aí, irritada é raiva, agitação é raiva, provocação é raiva, inveja é raiva. Ressentimento é raiva. Ciúmes é raiva. Desgosto é raiva. Desespero é raiva. E a pessoa revoltada é raiva. Tudo isso é raiva. Então, se você sente qualquer uma dessas emoções, ela está ligada à raiz da raiva. Saiba que você precisa tratar. Até porque, se você não trata, todas essas emoções vão somatizando e começa a acontecer um monte de problemas físicos. E aí, você tem um monte de questões físicas. Por que eu tô doente? Por que eu tô isso? Por que eu tô aquilo? E não sabe de onde vem? Tá aí, a raiz. Aliás, todas as nossas doenças, né? Elas só chegam no nosso corpo quando elas já passaram por outros corpos. O nosso corpo emocional, espiritual, nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual. E, gente, chega. A conta chega. Então, vamos tomar cuidado. Falar com vocês do espelho. O que acontece? Quando tem uma pessoa que tá me irritando, e aí eu fico com raiva, né? Obviamente, eu tô irritada, eu tô com raiva. Por que essa pessoa tá me dando raiva? Porque ela tá me impedindo de chegar onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu quero muitas vezes ser uma pessoa melhor. E aí essa pessoa tá o quê? Colocando um espelho. Gente, pessoas são a forma mais comum da gente perceber coisas que a gente precisa melhorar. Uma pessoa chegou na minha vida e ela não chega na minha vida sem que eu a atraia. E por que eu a atraio? Porque eu tenho aquilo em mim, porque eu preciso curar aquilo em mim.
Porque eu tenho que tratar aquilo de alguma forma em mim. Então, a pessoa tá me irritando. Enfim, vamos, sei lá, a pessoa fala demais e tá me irritando. E aí eu olho pra aquela pessoa e falo, por que essa pessoa tá me irritando, meu Deus do céu? Gente, as pessoas são como se fosse um espelho. Quando a gente olha no espelho, o que a gente vê? A gente vê o outro ou a gente vê a gente? A gente vê a gente. A gente vê o outro, a gente vê a gente. É o reflexo. Então, às vezes, a irritação que você tá sentindo é porque a pessoa tá servindo como um reflexo daquilo que você é. Ou que você tem, ou que você faz, ou que você sente. Thalita, mas eu não falo demais. Tá, mas às vezes você tem algum bloqueio de infância, você tem alguma questão que você tem que tratar, você fez alguma coisa que você nem lembra que você tem que tratar. Então vem aquela pessoa ali, ó, fica na tua frente como um espelhinho lindo para que você possa olhar para você e falar, ok, essa pessoa já tá na minha vida, então algo eu tenho que fazer, eu tenho que aprender, ou eu tenho que melhorar. Muitas vezes, gente, as pessoas chegam na nossa vida também para que a gente consiga evoluir como pessoa, olhar para o outro com mais empatia. Não que a gente tenha. Então, vamos supor, eu vejo uma pessoa que é mentirosa e a pessoa chega na minha vida. Quer dizer que eu sou mentirosa? Não. Mas, de repente, eu passei por alguma situação na infância, com pai, com mãe, sei lá, com qualquer pessoa que seja. E aquilo ficou gravado em mim, alguma situação que ocorreu, e que eu começo a achar que as pessoas todas são mentirosas, não sei o que, não sei o que. E aí chega aquela pessoa na minha vida pra me dizer, olha, você tem uma questãozinha aí dentro que você precisa tratar, que você precisa olhar, que você precisa curar, para que a sua vida ande, para que você vá pro próximo nível, para que você, lembra, é um jogo, para que você vá pro próximo nível do jogo. Se você não resolve isso daqui, não tem como você ir para um próximo nível do jogo. Então, essas emoções, elas trazem pra gente isso, para que a gente olhe pra dentro de nós, e não é como julgamento não, tá? Não é como julgamento, pelo contrário, quando a gente entende isso, as emoções, que a gente entende que a gente tem feridas, que a gente entende que a gente sofre e que o outro também passa, a gente começa até a ter compaixão, empatia do outro. Porque a gente olha pro outro e fala, poxa, o outro tá fazendo isso, é porque ele tem também essa questão, ele passou por coisas. Não tô dizendo que a partir de agora você tem que deixar os outros fazendo qualquer coisa com vocês. Eu tenho que aceitar porque o outro... Não é isso. Mas é que a gente começa, de certa forma, a entender melhor o que a outra pessoa passou. E aí você entende, ok, eu preciso aceitar? Não. Ofereça ajuda. A pessoa quer ajuda? Ok, ajude. Não quer não? Então tem pessoas que tem que ficar longe mesmo. Infelizmente. Agora tem pessoas que não tem como a gente ficar longe. Aí nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a conviver. Ou a gente vai morrer surtando de raiva. Não dá, entende? Então é sobre isso. Os nossos sentimentos, eles revelam muito sobre aquilo que a gente precisa melhorar como pessoa. E até o que a gente precisa fazer. No sentido de ação, no sentido de evolução, no sentido de fazer realmente para que a nossa vida continue, que a nossa vida ande. Eu tava lá no fundo do poço. E aí, de repente, eu vejo que a raiva, ela é um sentimento que me acelera. E eu não posso usar isso como impulso para poder sair de lá, para poder ir para cima. Então é isso, olhar para dentro, entender por que esses sentimentos estão aqui com a gente, pode fazer a diferença gigantesca entre aquilo que a gente vive hoje e o que a gente vai viver no futuro. Então, se eu não consigo agir, se eu não consigo, se eu tô paralisada, se eu não consigo agir, se eu não consigo fazer nada, olha para o que você tá sentindo. Thalita, lembra que eu falei ali algumas perguntas que, né, as pessoas falam, você tem que, é decisão, você tem que decidir. E aí você consegue agir. Gente, mas como é que a gente vai decidir se a gente não sabe? Os sentimentos, as emoções, elas nos ajudam. Então, vamos dar um exemplo de novo. Eu estou triste. Por que eu sinto tristeza? Eu sinto tristeza porque eu acredito que estou perdendo alguma coisa. Então eu paro e penso, ok, onde eu estou? Eu estou indo nessa direção. Poxa, mas se eu fosse por ali, eu estaria ganhando. Aqui eu sinto que eu estou perdendo. Poxa, mas se eu for por ali, o povo vai falar, a minha família vai me julgar, os meus amigos vão me abandonar. Mas eu estou triste. Então para com isso.
Larga essa tristeza, abandona esse caminho e vai para o caminho que te traz felicidade. Entende? Depressão, gente, depressão não é uma coisa que as pessoas, muitas pessoas acham assim, eu fiquei depressivo porque aconteceu isso comigo, né? Não. Depressão é uma coisa que são várias coisinhas tristes que vão acontecendo na nossa vida. A gente vai tendo a percepção, perdi uma coisinha, uma percepção, né, de que eu tô triste, de que eu perdi, fiquei triste. Perdi outra coisinha, percepção de perda, triste. Perdi outra, percepção de triste. E aí isso vai juntando, virando uma bola, uma hora acontece alguma coisa e puf, depressão. Aquela coisa que aconteceu foi só o estupim que faltava. Foi só a gotinha no copo d'água que faltava. Mas ninguém fica depressivo com uma única coisa que acontece. As pessoas ficam depressivas com um monte de coisinhas que vão acontecendo. Então, quando a gente entende isso, a gente já no comecinho, a gente já olha e fala, opa, aqui não, aqui tá me dando tristeza. Esses dias eu tava fazendo um negócio, e aí eu falei, como saber que isso aqui é o que meu eu interior me diz que eu queira fazer. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou saber se é o que ele que realmente quer? E aí eu pensei, vou fazer isso. O que eu senti? Eu senti felicidade. Não, mas eu tenho essa outra opção. O que eu senti? Tristeza. Então eu já sei que o caminho para onde eu tenho que ir é para cá. Entende? Porque quando eu sinto a tristeza, a sensação, tô perdendo. Então ele fala, olha, não vai para lá não que você vai perder. E eu vou pro outro lado. Então é sobre isso, sabe? Então a gente precisa entender. E aí a gente tem que se fazer algumas perguntas. Por que eu tô com raiva? A primeira pergunta é, sentir o processo químico, né? Trouxe a consciência. Eu tô irritado. Por que eu tô irritado? Não sei. Vamos pensar então. Para um pouquinho e começa a pensar. Por que eu tô irritado? Irritado é o quê? É raiva. Raiva é o quê? Sensação de que tem uma barreira na minha frente que eu acho que eu não vou passar. Por que eu acho que eu não vou passar? E aí você começa a buscar argumentos para conversar com o seu cérebro, para conversar com o seu subconsciente. Porque se você não o convence, ele vai fazer o que você faz sempre, ó. Fazer nada. Então é importante, se pergunte, por quê? Por que eu tô sentindo isso? Que sentimento é esse? Que emoção que é essa? Ligada a que emoção? Identificou a emoção? O que tá me fazendo pensar dessa forma? E comece a conversar, né? Se for algo, por exemplo, que esteja no passado, volta lá, gente, é possível. Volta lá no passado, ressignifica. Eu tô com raiva porque o meu pai me fez isso. Volta lá, conversa com aquela criança. Fala pra ela que ela não precisa mais ter raiva, que ela não precisa mais sentir isso. Porque você, adulto, tá aqui, tá bem. Ela não precisa. Ressignificou essa raiva do passado? Vai lá no futuro. Olha lá, o que eu tenho de bom? Veja todas as possibilidades. E se eu fizer isso, e isso, e isso, e isso? Tem alguma coisa aqui que tem essa barreira? Mas eu vou lá, eu olho lá do futuro e quando eu trago isso pro presente, eu trago ação. Porque agora, de fato, eu sei o que fazer. Eu já não tenho mais uma trava do passado e agora eu tenho informações do futuro. Então eu sei o que fazer. Entende? E aí eu não tenho mais desculpa. Mas mesmo assim, Thalita, eu não consigo. Então ainda tem alguma coisa. Volta de novo. Traz de novo clareza para esse sentimento, para essa emoção. E aí trabalha em cima dela, tá? Eu falo isso com vocês de coração. Pode parecer que não está fazendo muito sentido e talvez vocês estejam como eu. Tá bom, é fácil falar. Na época eu também achava, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Gente, não existe pílula mágica. A gente precisa parar e entender. Comece por isso, siga esse passo. Siga esse passo. Identifica. Tem alguma coisa acontecendo no meu ser. O que é? O que eu tô começando que emoção que tá começando a vir? Identificou que tá vindo uma emoção? Dê nome para essa emoção. Dê nome. Tem uma roda chamada Roda das Emoções. Lá fica muito fácil de você identificar. Dê nome para essas emoções. Dê o nome, você sabe qual é a origem da emoção, né? Qual é ali a emoção raiz.
Se chegou na emoção raiz, você sabe identificar o que é que tá te ocasionando. No caso da raiva, um obstáculo intransponível. E aí você vai começar a buscar dentro de você o que você... Porque às vezes nem é um obstáculo, gente. Nem é. Às vezes é uma percepção de que existe esse obstáculo. E aí o que eu faço? Eu começo a buscar dentro de mim qual é essa percepção que está gerando isso. E aí quando eu acho essa percepção, se ela estiver no passado, vai lá. Conversa, ressignifica. E o que é ressignificar? É mudar a forma de pensar. Então, por exemplo, eu briguei lá com a minha mãe e isso me deu raiva lá no passado. Agora você é uma adulta. E você entende, você tem capacidade de entender que a sua mãe, que o seu pai, que eles não fizeram isso por mal, que eles queriam te cuidar, eles queriam te amar, eles queriam te dar o melhor, mas é assim como vocês, eles também têm as dificuldades deles, mas eles jamais fizeram isso pro seu mal. E mesmo, vamos supor que fizeram, né? Mesmo sabendo que era o mal, eles fizeram. Mas eles fizeram isso porque eles também tinham feridas, eles também tinham suas questões, eles também tinham seus porquês. Perdoa. Perdoa, ressignifica. Diga para aquela criança que ela não precisa mais passar por isso, que você tá aqui, que você tá bem, que você consegue entender por que eles fizeram isso. E aí você volta pro seu presente. Ah, mas não foi suficiente, então vai no futuro, pega informações, traga ferramentas para que você consiga implementar no seu hoje o que você vai colher no futuro. O momento é agora, a gente não consegue. Quando a gente ganha um presente, como é que a gente fica? Feliz. A gente coloca lá num armário, guarda, fecha e nunca mais abre? Não, a gente quer ficar perto, a gente quer curtir aquele momento, a gente quer, né, viver aquele presente. O nosso presente, de fato, é o nosso hoje, é o nosso agora. Então vamos dar valor para esse presente que a gente recebe todo momento. A gente pode e deve lá no passado. 10% da nossa vida a gente pode viver no passado. 20% da nossa vida a gente pode viver no futuro. E o restante, 70%, é no presente. Porque é só aqui que a gente pode mudar o nosso passado e mudar o nosso futuro. É só no presente. Então a gente precisa viver aqui. Então colete informações, né, desses dois lugares. Traga para o seu presente e mude a sua vida, tá bom? É isso, gente. Eu quero dizer para vocês que clareza, sim, é poder de ação. Quando a gente tem clareza, a gente tem poder de ação. Pode parecer um pouco difícil na hora, pode parecer, mas não desista. Não desista, jamais desistam de vocês. Jamais desista, né, do que a gente é, do que nós somos. Porque a gente tem dentro de nós uma centelha, né, uma fagulha do poder de Deus, né? E Ele quer tudo de bom pra gente, Ele quer o melhor pra gente, Ele tá nos dando todos os dias a chance de fazer o que é melhor. E todos nós temos um propósito aqui nesse mundo em que a gente vive, nesse sistema em que a gente vive, né, na terra em que a gente vive, né? E a gente só precisa entender qual é. E quando a gente usa os sentimentos, as emoções como uma bússola, fica muito mais fácil da gente encontrar. Muitos escutam falar de propósito, mas propósito é o que de fato você veio fazer aqui. É o que de fato eu vim contribuir, é o que de fato eu vim ajudar. Porque, sim, tá ligado a isso. É eu usar as ferramentas, as habilidades que eu tenho para eu ajudar outras pessoas. Então, nada disso é por acaso, né? Isso tem tudo um porquê. Você está aqui para ajudar, para ensinar, para orientar, para, né, de certa forma, trazer informações para a vida de outras pessoas, para que elas possam compreender e também evoluir e subir ali no joguinho, e subindo, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, mas se não, assistam de novo, porque a gente precisa compreender isso. Eu não tô aqui para trazer compreensão, mas eu tô aqui para trazer informação que possa ajudar, não só vocês, mas a mim também. Isso aqui que eu tô fazendo é uma forma, inclusive, de me ajudar para aprender mais, para gravar mais, para me destravar, inclusive, né? Para desbloquear várias coisas que eu tenho bloqueadas em mim. E espero que sirva de ajuda para aquelas pessoas que estão no ponto de compreender
como podem mudar a vida, como podem fazer diferente, como podem ajudar o outro, tá bom? É isso. Amanhã a gente vai falar sobre medo. Amanhã o nosso tema vai ser medo. Vamos falar um pouquinho sobre esse, que é uma coisa que dói lá no fundo, né, gente? A gente tem medo de tudo. O mundo tá virando, assim, um mundo medroso, né? Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre ele, como identificar, como saber que a gente está sentindo ele, né? Como ele nos ajuda, como ele nos atrapalha, como que a gente pode usar ele como impulso para ir pro próximo nível do nosso jogo, da nossa vida, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e até amanhã!